Voltamos para a nossa próxima aula. Estamos iniciando hoje a aula 7. Ela é bem curtinha e ela vai trazer uma reflexão bastante interessante. Hoje nós falaremos a respeito da sarça ardente e autoridade espiritual, capítulo 7. Eu quero compartilhar com você esse tema porque, apesar de curto, ele traz uma reflexão muito interessante de um episódio, da vida de Moisés, que trata também, vai trazer para nós aí alguns princípios de autoridade espiritual. Vamos conhecer melhor? E aí eu sempre dou orientação para você, não se distraia, preste atenção, principalmente se você estiver acelerando esse vídeo, já fala um pouquinho rápido, eu estou tentando até falar um pouco mais lento. Procure prestar bastante atenção. Nada que Deus faz é acidental. Ele transcende o tempo. Todas as suas atividades são direcionadas para cumprir os seus propósitos. Assim também ocorreu com Moisés. Ele nasceu na hora certa para cumprir o propósito de Deus. Entenda, queridos, que Moisés ele nasce exatamente no dia certo, na hora certa, no momento certo. Qual foi o momento que Moisés nasceu? Um momento de grande perseguição ao povo de Israel. Talvez você pense, eles estavam ali cativeiros no Egito, já estavam como escravos no Egito há muitos anos, foram para o Egito na época de José, na época que José trouxe seus familiares, José era governador no Egito, viveram um período de auge, um período bom, um período de sustento, Porém, a Bíblia nos diz que passaram-se por outras autoridades, outros faraós, e essas pessoas que vieram já não conheciam mais a história de José, e por conta disso, e pela quantidade muito grande de hebreus que havia ali, eles se sentiram ameaçados e começaram a escravizar aqueles hebreus, tanto para a força de trabalho de um país, que nesse caso ter muitos escravos seria positivo, quanto também para que essas pessoas elas não viessem de repente a tomar o reinado ali, aquele império, porque eram muitas pessoas, então de fato eles se sentiram ameaçados. Só que chegou um tempo, queridos, em que houve tanta multiplicação, a prosperidade sobre aquele povo tão grande, mesmo sendo escravos, eles se multiplicavam muito, e por muito se multiplicarem, o faraó da época, ele baixou um decreto dizendo que todos os meninos nascidos naquele período deveriam ser mortos. Então, as parteiras que fariam parto, elas já deveriam imediatamente matar essas crianças. Elas deveriam ser destruídas. Agora, imagine você que Moisés nasce nesse período. Talvez você pense assim, meu Deus, não tinha um momento melhor para Moisés nascer? Que risco de vida, que situação difícil, na verdade. Mas Moisés nasceu com um propósito. E Deus não permitiria que nada acontecesse de mal com Moisés, porque ele seria o instrumento de Deus para ajudar a livrar o povo desse período de escravidão terrível, desse regime de escravidão terrível em que eles viviam. Então entenda que mesmo quando as coisas aparentemente parecem fora do controle, na verdade Deus está ali entendendo cada tempo e utilizando da sua sabedoria, para orquestrar, para organizar, para enviar os seus filhos em cada período de tempo no qual se precisa. Deus está no controle de tudo, é isso que eu quero dizer para você. Depois que nasceu Moisés, ele foi lançado no rio e ele foi achado pela filha de Faraó. Então, olha os propósitos de Deus. Você conhece a história, Moisés foi colocado ali num cestinho de junco. Ele nasceu, a mãe ficou com ele ali um período de tempo, até os primeiros 3 meses de vida. Mas chegou um momento que ela não conseguiu mais esconder Moisés. Imagine esconder uma criança recém-nascida, é muito difícil, o choro, o barulho. Eu não sei como ela aguentou esconder por 3 meses. Essa criança foi colocada ali no cestinho de junco e foi colocada no rio. E eu imagino o coração apertado dessa mãe, mas confiando em Deus, de que Deus daria algum livramento, Deus criaria alguma situação. Moisés foi lançado naquele rio e enquanto a filha de Faraó estava se banhando, olha como Deus tem os seus propósitos, estava se banhando, ela viu aquele cestinho de junco e ouviu o barulhinho e ela foi até lá e viu uma criança linda e pegou aquela criança e se afeiçoou por aquela criança e criou aquela criança. Inicialmente, na verdade, Miriam estava ali cercando o cestinho de junco para ver se nada de mal ia acontecer com Moisés e ela sugere para a filha de Faraó, que claro, não tinha leite, não estava grávida, falou assim, você não quer que uma hebreia cuide dessa criança? Porque tem mulheres que estão amamentando, ela pode cuidar. Ela falou sim, e ainda paga um salário, olha que bem, ainda paga um salário, para que a própria mãe de Moisés faça, cuide da criança, amamente a criança. Então olha como Deus é maravilhoso, como Deus tem os seus propósitos.
Não somente ela pôde cuidar do próprio filho, amamentar e ainda receber por isso, né? Receber provisão por isso. Posteriormente, Moisés ele vai receber educação e treinamento egípcio. Então, Moisés passa pelas melhores escolas, pelos melhores professores. Moisés vai ser criado ali no meio da realeza, né? Com toda a cultura dos egípcios, a cultura mais desenvolvida da época, o império mais desenvolvido desse momento. Moisés conhecia os usos e costumes dos egípcios porque ele passou a ser criado mesmo como egípcio e ele estava sendo preparado para uma obra extraordinária. Perceba que até o fato de Moisés estar ali inserido naquele cenário também era propósito de Deus. Moisés não foi apenas chamado por Deus, mas preparado por ele. Não sabemos quando ele passou a ter consciência disso, mas é provável que tenha sido por volta dos 40 anos. Talvez no início Moisés ainda não entendesse o propósito total dele. Eu imagino que ele já sentia que ele estava sendo chamado para algo, que isso vai sendo gerado dentro de nós. Mas talvez ele não compreendesse a dimensão disso, o que Deus estava preparando. Porém, nós sabemos, né, que Deus já estava trabalhando também dentro de Moisés. Já que sua compreensão estava incompleta, o comportamento dele refletia essa deficiência, assim como o nosso, quando nós não compreendemos o nosso chamado, também reflete as nossas deficiências de entendimento. Às vezes a gente está gastando tempo com aquilo que não é para gastar, porque nós ainda não entendemos o nosso chamado, ainda não entendemos a plenitude daquilo que Deus nos chamou. E isso também aconteceu com Moisés. Né? Tudo tem um tempo de amadurecimento na nossa vida. Ele via a situação dos seus irmãos hebreus e ele tentou agir na força do seu braço, porque mesmo criado ali num ambiente egípcio, com toda a cultura dos egípcios, ele sabia que ele era hebreu. Então ele viu os seus irmãos sendo escravizados enquanto ele estava ali no bem bom. Ele não conseguiu tolerar isso, ele acabou perdendo a cabeça e agredindo o egípcio e matando esse egípcio. Após essa situação que Moisés passa, ele vai viver uma reviravolta na sua vida, porque a Bíblia nos conta que quando isso acontece, ele foge. Ele tinha aproximadamente 40 anos de idade, jovem. Ele foge e ele vai para um local distante, ele vai para um local desértico. E lá nessas terras, se não me engano, são nas terras de Midian, nesse local afastado, ele vai desenvolver, né? Você vai conhecer agora os próximos 40 anos da vida de Moisés. Olha o processo de Deus na vida de Moisés. Os próximos 40 anos da vida de Moisés foram gastos tomando conta de ovelhas. Ali ele larga aquele glamour do Egito em que ele vivia e agora ele passa a iniciar uma nova trajetória na sua vida como pastor de ovelhas. Uma vida num local mais simples, mais silencioso, menos povoado, menos movimentado. E talvez você pense assim, poxa, acabou a história de Moisés. Na verdade, né, Deus estava forjando o caráter de Moisés, estava preparando Moisés para aquilo que haveria de acontecer. Isso também era parte do projeto de Deus. Talvez o desejo de libertar seu povo já fosse uma memória enfraquecida dentro do coração dele. Poxa, passou uns 40 anos, nada aconteceu, agora eu estou aqui nessa situação, não posso nem voltar para o Egito, olha o que aconteceu. Então, acho que esse projeto que tinha para mim já foi, água, sei lá, foi pelo ralo. Mas isso também era obra de Deus para quebrar a confiança em suas forças e habilidades humanas, porque talvez, queridos, com toda a ciência dos egípcios, Moisés fosse confiante nas suas próprias forças. E aqui agora ele estava recebendo um novo tratamento de Deus. Ou seja, Moisés passou mais 40 anos naquelas terras de Midian. E aí, ou seja, quando Moisés tinha 80 anos, foi quando Deus aparece para ele de uma forma sobrenatural na sarça ardente, que você já deve ter ouvido essa história. Todo esse tempo no deserto tornou Moisés mais manso e humilde. Inclusive, no livro de Êxodo, quando menciona a respeito de Moisés, diz que ele era um homem muito manso, um homem mais manso da terra, ou seja, uma pessoa extremamente mansa, extremamente humilde. Mas como aquele mesmo Moisés que matou um egípcio? Sim, porque o processo de Deus sobre a vida dele. Mais 40 anos ali no deserto de Midian, né, sendo lapidado, forjado, talvez achando que o propósito da vida dele havia se perdido. Não, Deus estava capacitando Moisés para uma obra extraordinária. Então, com base nessa história que nós contamos, que eu compartilhei com você, eu quero fazer algumas reflexões. Primeiro um pré-requisito necessário. Antes que alguém possa ser usado por Deus, ele precisa ser quebrado para que viva uma real dependência de Deus. E aí você vai ver exemplos como José, como Abraão, como Davi, como Paulo,
tantos homens de Deus. Você observa que é um pré-requisito para ser um instrumento nas mãos de Deus, é primeiro você passar pela escola de Deus. E muitas vezes a escola de Deus vai nos quebrar, aparentemente. Vai fazer com que a gente passe por crises, por momentos de dor, mas na verdade é uma preparação. Então não se esqueça, existem pessoas que elas estão com a mentalidade deturpada a respeito da palavra de Deus. Elas acham que nada pode acontecer de ruim, elas acham que elas não podem sofrer, elas não podem se entristecer. E na verdade, muitas vezes o sofrimento, a dor, a tristeza é processo de Deus para aquilo de extraordinário que Ele quer realizar na nossa vida. A experiência da nova aliança. Um bom exemplo disso é Paulo, que era fariseu dos fariseus. Um judeu culto, zeloso, né? Paulo, quando ele fala de quem ele foi estudado aos pés de Gamaliel, um dos maiores professores da época, filósofos da época. Paulo teve ensino para poucos. Paulo era um menino extremamente dedicado. Paulo era um menino à frente do seu tempo no sentido de conduta. As pessoas olhavam e Paulo era uma pessoa irrepreensível. Então, de um judeu zeloso, ele passou a perseguir a igreja do Senhor, né? E posteriormente ele passou a ser perseguido. Foi humilhado. Olha só, você pega aquela figura de Paulo, um cara, os conceitos da época, um jovem sem igual, uma pessoa que está ali no status social acima de outros. E aí Deus escolhe essa pessoa, Deus quebra essa pessoa, faz ele entender coisas que ele não entendia. E aí de perseguidor ele passa a ser perseguido. Olha que coisa interessante. Ele foi humilhado. Paulo diz, olha, eu já sei enfrentar toda e qualquer situação, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele diz, eu sei passar fome, eu sei passar frio, eu sei estar no local bom, eu sei estar no local ruim. Ou seja, Paulo, por causa do Evangelho de Cristo, passou por toda espécie de situação positiva ou negativa. Paulo foi humilhado, Paulo passou fome, Paulo passou nudez, Paulo foi açoitado, não uma, duas vezes, Paulo foi açoitado diversas vezes, Paulo sofreu naufrágios, Paulo foi aprisionado. Então Paulo passa, né, tem inclusive uma lista, né, acho que está nesse texto que nós enumeramos aqui, 2 Coríntios 12:10, tem uma lista de situações adversas que Paulo passou, e talvez você que está com essa mentalidade errada, dizendo assim, eu não posso passar por nada de ruim porque Deus é comigo. Você não está entendendo que muitas vezes o que Deus está querendo é nos amadurecer. Então Paulo, homem de Deus, apóstolo de Cristo, passou por muitas tribulações. E isso foi processo de Deus na vida dele. Amém? Um problema na igreja hoje, sabe qual é? É não entender que todos aqueles que serão grandemente usados por Deus, eles passarão por tempos escuros, difíceis e dolorosos. Precisamos ter maturidade espiritual para entender isso e não desanimarmos diante das provações. Deus nos dá a graça para prosseguirmos. Ou seja, queridos, dificuldades nós vamos enfrentar sim. Você quer um ministério forte, então entenda que as lutas também serão grandes. Você quer ser um líder de célula segundo o coração de Deus, então entenda que você vai passar por desafios que uma pessoa comum talvez não passasse, mas é na proporção daquilo que Deus vai te entregar. Tenha essa mentalidade, se prepare para isso, tá? A história da sarça ardente, a autoridade espiritual, ela nos traz essa reflexão, que o processo na vida de Moisés foi um processo muito árduo, mas no tempo certo, Deus se manifesta para ele na sarça ardente. E a partir daí, a vida de Moisés já não é mais a mesma. Moisés vai iniciar uma trajetória e vai cumprir o propósito dele. E olha, detalhe, no propósito de Moisés, ele passou por muitas tribulações também. Ele enfrentou um povo muito desobediente, um povo muito murmurador. Moisés foi, assim, muito, como nós já estudamos aqui, muitas vezes ele foi... atentaram contra Moisés, contra a autoridade de Moisés como líder ali. Então, queridos, Moisés passou dificuldade do início ao fim, mas hoje você sabe quem é Moisés. Moisés foi alguém que marcou a história da humanidade, não somente a história de Israel. Moisés foi um líder assim, sem igual. Então, Deus usou a vida de Moisés, Deus também pode usar a sua vida. Eu só quero te dizer uma coisa antes de encerrarmos. Se prepare. Se prepare para aquilo de bom que você vai viver, aquilo de difícil que você vai viver. E não pegue o que é de difícil e diga assim, Deus não está comigo. Não pegue o que é difícil e desanime. E deixe de perseverar, porque aquilo que Deus tem para realizar vai passar também pelo teste do tempo, pelo teste da dor, pelo teste do abandono, pelo teste da aflição. As qualificações para sermos autoridades espirituais é ser chamado, ungido e preparado por Deus. E é isso que Deus está fazendo agora nas nossas vidas. Tudo bem? Então fico com essa reflexão e eu aguardo você para a nossa 8ª aula.